Nessa aula nós falaremos sobre os tipos climáticos existentes na Terra. É importante nós associarmos tanto aos elementos quanto aos fatores de influência e condicionamento climático que nós havíamos estudado durante a última aula, né? Então é de fundamental importância a compreensão de todos os elementos e fatores para que a gente consiga caracterizar os diversos climas espalhados pela Terra. Nós temos aqui um planisfério que apresenta os diversos tipos climáticos. Na verdade, esses aqui são os principais tipos climáticos presentes no globo. E eles, novamente, são condicionados a partir da existência, da atuação, tanto dos elementos climáticos quanto dos fatores climáticos que nós estudamos nas últimas aulas. Nós temos nas regiões de baixas latitudes o clima equatorial, e assim, eu apenas comentarei sobre as características, porque isso nós já estudamos diversas vezes, né, até durante o terceiro ano. Então, primeiro, os climas de características mais próximas à linha do Equador, então de baixas latitudes, logo eu caracterizo esses tipos climáticos como os tipos climáticos quentes, onde há grande evaporação. Então o clima aqui, além de ser quente, é muito úmido nessas localidades, o que contribui para o surgimento de florestas tropicais ou florestas equatoriais ou ainda florestas lixiviadas, né, que são formadas em toda a extensão da linha do Equador. Então percebam que locais de baixas latitudes eu tenho, próximos à linha do Equador, eu tenho o clima equatorial atuando, tanto na região da América do Sul, quanto na região central da África, quanto na porção central da Oceania, entre a Oceania e a Ásia, né? Na Polinésia, Micronésia, Melanésia, nessa região aqui do Pacífico. Então, este é a primeira identificação climática. A segunda, nós temos o clima, olhando pela ordem estabelecida aqui, né? Nós temos o clima do Mediterrâneo, associado à região principalmente próxima ao mar do Mediterrâneo, né? Que cobre regiões litorâneas de Portugal, Espanha, Itália, Grécia, entre outros países próximos ao Mediterrâneo. Característica fundamental da região mediterrânea é a inversão com as características de regiões tropicais. Porque nas regiões de Mediterrâneo, ao contrário das regiões tropicais, lá chove muito durante o inverno. Durante o verão, lá há uma estiagem, né? O clima ele fica muito seco. Entretanto, durante o inverno acaba chovendo, né? As trocas de massas de ar acabam, principalmente formadas no oceano, elas acabam umidificando o ar durante o inverno e chove durante o inverno e a seca é predominante durante o verão. Aqui nós temos a região tropical, inclusive já adiantei uma característica importante dela, né, que dentro do seu regime de pluviométrico, né, do seu regime de chuvas, elas se concentram sobretudo durante a estação do verão, né? Então as regiões que predominam esse tipo de clima apresentam então verões muito chuvosos. Normalmente são regiões muito onde o temperismo químico ele atua de uma maneira muito intensa, pelo regime de chuva ser bem intenso, né? Nós temos aqui como características de vegetação principalmente a região do cerrado encontrado no Brasil e as savanas encontradas no continente africano, né? Nós temos as regiões temperadas, que estão associadas, sobretudo, a principal característica, principalmente visual, está associado à sazonalidade. Né? Como o clima é ameno, a sazonalidade ela perdura nessas localidades. Sazonalidade, lembrando, que é o conceito de que as paisagens elas são muito dinâmicas, elas mudam ao passar das estações do ano. Então eu tenho, por exemplo, árvores florindo durante a primavera, árvores todas frondosas, verdes durante o verão, árvores amareladas durante o outono e as folhas caindo, né, durante o inverno. Inclusive essa característica se chama caducifólias ou decíduas. Né? Todo mundo lembra sobre esses conceitos que estudamos no primeiro ano e também no começo desse ano. Nós temos aqui os climas subtropicais, que estão associados às regiões temperadas, mas ao sul das regiões temperadas. Nós temos os climas frios, de regiões de altas latitudes, né, onde predominam o bioma
de taigas ou florestas de coníferas. Nós temos as regiões desérticas, lembrando que região desértica tem índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros de água por ano. Então esse é o conceito, de 0 a 250 milímetros de água por ano. Além do que eu tenho pouquíssima diversidade de formas vivas, né, e pouca quantidade também de água em estado líquido. Eu tenho também regiões polares, onde apresentam também pouquíssima variedade de animais, né, tanto de fauna quanto de flora, da biota, que também poderiam estar inseridos dentro desses desertos, entretanto, desertos gelados, né? Regiões semiáridas que têm índices pluviométricos um pouco maiores que as regiões desérticas quentes, né, variam entre 250 milímetros a 750 milímetros de água por ano, e normalmente cercam, né, são as áreas de transição de regiões desérticas. Então, percebam que o deserto apontado em amarelo normalmente é circundado, é cercado, é limitado por regiões semiáridas. São áreas de transição. E climas montanhosos, né, que apresentam, sobretudo, temperaturas muito inferiores em regiões altas. Né? Lembrando que a cada 200 metros de altura eu tenho 1 grau de temperatura a menos. E eu tenho uma grande variedade paisagística associado à própria formação vegetativa de regiões montanhosas. Né? Cada patamar altimétrico eu tenho o desenvolvimento de um tipo de vegetação específica. Então, é basicamente isso. Nós já falamos e nós voltaremos a falar sobre essas características durante o ano ainda. Afinal, esse é um tipo de tema que de fato cai bastante. Então, por isso que é importante nós sempre revermos os conceitos climáticos e a associação desses conceitos climáticos com as caracterizações vegetativas, né, presentes em cada tipo de clima. Uma outra característica que nós não falamos na última aula, né, para nós finalizarmos a caracterização dos climas, nós falaremos sobre a Laninha e o El Ninho. Né? Aqui nós temos uma imagem, né, de temperatura, uma imagem térmica sobre a atuação tanto do El Ninho quanto da Laninha. Já de antemão é importante nós entendermos que o El Ninho é uma formação, né, que proporciona um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, do oeste, né, da América do Sul, e a Laninha é o contrário, exatamente o contrário, ela proporciona um resfriamento. Eu vou colocar aqui um vídeo que mostra exatamente o esquema como acontece. E em algum momento, quando eu achar necessário, eu pauso e explico alguma coisa que não esteja muito clara. El Ninho, Laninha. O El Ninho é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Ninho ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores.
Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Só um segundo aqui, porque isso é importante nós observarmos com atenção. O El Niño, nós sabemos que é o aquecimento de uma maneira anormal das águas do Oceano Pacífico. Isso acontece porque a água do Pacífico em si, ela já é quente. Nós estamos falando de regiões tropicais ou equatoriais. Então são regiões que apresentam uma grande quantidade de radiação solar sobre ela. Então a água ela aquece por irradiação natural do Sol. Então o Sol atua ali e aquece aquela água. Entretanto, o importante é, de fato, o enfraquecimento dos ventos alísios. Nós sabemos que os ventos alísios são ventos formados em regiões temperadas e se deslocam para regiões tropicais. Quando eu tenho enfraquecimento desse vento, eu mantenho as características de aquecimento da própria água oceânica. Então eu não levo aquela massa de ar quente que surge no oceano. Então, esse processo intensifica ainda mais o aquecimento da água. Então, é exatamente por isso que a água tem esse comportamento de um aquecimento anormal, porque a ausência dos ventos alísios, ou então uma menor incidência, né, de sua participação, faz com que a água ela tenha um aquecimento. Né? As brisas oceânicas enfraquecidas, elas acabam, então, mantendo aquela parte da atmosfera que está recebendo calor pela irradiação proveniente da água do Pacífico. E, além disso tudo, quando eu tenho a presença do El Niño, eu tenho um enfraquecimento da corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt é aquela corrente que é formada na região polar sul e tem um processo de atuação, sobretudo, na região oeste da porção continental americana. Então, a América do Sul é afetada, né, em sua porção oeste, é afetada pela corrente de Humboldt. Lembrando que ela é uma corrente polar, então é uma corrente muito fria. Como eu tenho uma redução da participação de Humboldt, também há uma redução da própria ressurgência, que é quando a corrente marítima alcança a superfície do oceano e descarrega suas características de origem. No caso específico da de Humboldt, é uma característica fria. Então, quando eu tenho El Niño, eu tenho esse aquecimento por essa conjuntura de fatores, tanto pelo enfraquecimento do El Niño, pelo enfraquecimento da corrente de Humboldt, como também o enfraquecimento das correntes de ventos alísios. Então, essa somatória de fatores contribuem para que haja o aquecimento anormal das águas oceânicas, né, no caso do Pacífico. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no Nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observadas secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño. Ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal.
A região do nordeste do Oceano Índico a oeste do Oceano Pacífico passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Então, voltando a falar e comentar sobre essa imagem, né? Então, na Laninha, que é o contrário do El Ninho, eu tenho um aumento da intensidade dos ventos alísios. Isso significa o quê? Que aquela parte da atmosfera que é naturalmente quente por receber irradiação da água do Oceano Pacífico para a atmosfera, ela é empurrada, ela é retirada desse lugar. Então, por isso que há um resfriamento da água oceânica. Como é esse resfriamento? A corrente de Humboldt ela ganha força, ela leva mais água né, polar, água fria, com características frias para essas localidades. Então, ela cria ressurgências mais volumosas, né, com uma maior intensidade. Então, essa é a característica da Laninha. É exatamente o contrário do El Niño. É quando a ressurgência ganha força, principalmente no deslocamento da corrente marítima de Humboldt, e também quando há um aumento, né, da atividade das massas de ar dos ventos alísios, né, provocadas pelos ventos alísios. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos. Porém, tem ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais, bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. Eu coloquei aqui um resumo, né? O El Niño, o aquecimento anormal, a redução da atuação dos ventos alísios, e a Laninha, o resfriamento anormal com a intensificação da atuação dos ventos alísios. Então é sob essas condições que o El Niño surge e é sob exatamente essas condições que a Laninha tem sua atuação. Beleza? Nós falaremos agora sobre regionalização do Brasil, né? As diversas regionalizações pelas quais o Brasil já passou. Primeira coisa importante, o que significa regionalização? Regionalizar é agrupar por características próximas. Então, a ideia da regionalização é agrupar regiões, né, formar regiões que têm características em comum. O objetivo, né, da regionalização é facilitar o processo administrativo, né, facilitar políticas públicas, né, direcioná-las de uma maneira adequada para melhor regulação, para melhor administração do próprio governo gestor. Então, o objetivo é esse, é de agrupar para que fique mais fácil o próprio estudo, o próprio entendimento dessas localidades, né? As primeiras regionalizações do Brasil elas aconteceram no início do século XX. Em 1913 foi a primeira regionalização feita no Brasil. É muito importante nós destacarmos que durante esse período os estudos, né, produzidos no Brasil para o Brasil eram muito incipientes. As primeiras universidades do Brasil elas tinham sido construídas na meados do século XIX. Então, a ideia, né, de pesquisa, de inovação, né, os próprios aparatos científicos, né, para realizar determinadas amostragens, determinados balanços, né, de tentar compreender o país, eles eram muito recentes ainda. Então, nós temos que entender
que a tecnologia por trás desse tipo de mapeamento, desse tipo de compreensão territorial brasileiro, era muito complicado, né? Era muito difícil. O Brasil estava, de fato, caminhando, né, na produção acadêmica. Então, em 1913, foi realizada a primeira regionalização brasileira, que ela foi feita desse jeito aqui, olha. Região setentrional. Lembrando que setentrional é a mesma coisa que norte, né? Setentrional é o equivalente a norte e meridional é o equivalente a sul. Inclusive aqui, olha, a região norte, o que é hoje mais ou menos a região norte, era chamada de setentrional, e a região mais ou menos que é chamada de sul hoje é chamada de meridional, percebam aqui. Então essas são equivalentes às palavras, né, às direções que hoje nós tratamos. O IBGE ele foi construído, ele foi efetivado, né, pelo Vargas em 1934. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De fato, o IBGE é a demonstração clara, né, da importância de compreender não só o espaço físico brasileiro, mas também a dinâmica de sua população. Então o IBGE ele foi construído, né, ele foi efetivado como uma instituição de pesquisa com esses fins, com o fim de mapear, de melhor compreender, de melhor compreender a própria dinâmica populacional, a própria lógica estrutural da população brasileira, como ela se movimentava, como ela se comportava, quais eram suas características, e também a própria associação do território brasileiro, as dimensões, as áreas específicas, as características paisagísticas, biológicas, etc. Então, nós percebemos que a segunda regionalização já é pós-construção do IBGE. Então, ela já é um resultado dos esforços analíticos produzidos por essa instituição, né? Então, nós temos aqui, mais ou menos, uma divisão parecida, entretanto, alguns estados eles ficam mudando de posição. Percebam aqui que nós temos o Maranhão alterando de posição, nós não tínhamos ainda a divisão entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, nem a divisão entre Goiás e Tocantins. Então percebam que nós temos divisões, né, diferentes do que nós estamos acostumados atualmente. A 1950 nós temos uma outra regionalização, agora com uma alteração, né, pequena em relação à anterior, né? Agora com aqui o Amapá surgindo, também o Roraima surgindo aqui. Aqui nós temos uma outra regionalização, uma nova reinserção de alguns estados, até chegarmos na divisão que nós conhecemos atualmente, que aconteceu a partir de 1990, que é a divisão das 5 macro-regiões brasileiras, né, que o IBGE acaba fazendo. É a divisão das regiões administrativas do Brasil. É a que nós conhecemos, com 5 macro-regiões, 26 estados e o Distrito Federal. Então, essa regionalização foi a última regionalização realizada no Brasil, a última regionalização administrativa realizada pelo IBGE. Nós mantemos essa característica, né, da regionalização, com o Sul compreendido por 3 estados, com o Sudeste por 4 estados, com o Nordeste por 9 estados, com o Norte com 7 estados e o Centro-Oeste com 3 estados. Beleza? Nós temos também outras regionalizações que são importantes, além da administrativa, que analisa sobretudo características físicas, características populacionais, características climáticas, geomorfológicas. Então, tudo isso é utilizado para segmentar essas 5 macro-regiões brasileiras, que o IBGE acaba construindo. Nós também temos outros critérios de regionalização. Por exemplo, as duas outras famosas, né, muito famosas, muito conhecidas, são as regiões de complexos econômicos, né, ou geoeconômicas, complexos geoeconômicos, realizado por Pedro Pinchas, né, um geógrafo que tem bastante relevância no cenário brasileiro, e ele acaba realizando a sua regionalização a partir de critérios econômicos. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar áreas por características econômicas. Percebam, né, uma característica muito importante em Pedro Pinchas, na regionalização geoeconômica, é observar que as áreas das regiões elas transcendem os limites territoriais dos estados. Então, por exemplo, aqui, a região do Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul,
Segundo a perspectiva da divisão geoeconômica do Pedro Pinchas, apresenta uma característica mais próxima à dinâmica econômica do Centro-Sul do que a dinâmica econômica presenciada na Amazônia. Uma outra área interessante, olha, vamos perceber que Tocantins, a região aqui, ó, sudeste de Tocantins, ela se enquadra com características econômicas mais próximas ao Centro-Sul do que na região amazônica. O norte de Minas, isso é muito importante nós observarmos. O Vale do Jequitinhonha, uma região muito pobre em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, uma das mais pobres, inclusive, do Brasil. Suas características econômicas são muito mais parecidas com os outros estados da região Nordeste do que com a região Sudeste, ou com a própria regionalização que ele cria de Centro-Sul. Então, acaba que ela está inserida no Nordeste. Então, percebam, característica importante de Pedro Pinchas é que as regionalizações, as áreas dos limites das regionalizações, elas não se limitam à extensão dos territórios estaduais, elas transcendem esses territórios estaduais, beleza? A última, a regionalização realizada pelo Milton Santos, ela é uma regionalização com características técnico-científicas informacionais. Nós sabemos que o Milton Santos é um dos principais pesquisadores no que tange à globalização. Então, ele é um dos principais nomes mesmo da globalização mundial. Ele é um dos principais teóricos, inclusive crítico a esse processo de globalização. Então, ele vai perceber que as regiões brasileiras, elas têm características de conexões diferentes. As próprias formas de ocupação do espaço, elas são diferentes, e ele tenta associar essas formas de ocupação do espaço a dinâmicas econômicas e dinâmicas globais. Então ele percebe, ele acaba dividindo a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada, que nada mais é do que a junção da região Sudeste com a região Sul. Segundo o Milton Santos, a região, inclusive comparativamente com a regionalização do Pedro Pinchas, a geoeconômica, a região Centro-Oeste, ela não tem características econômicas suficientes, tão significativas, para ser associada juntamente com a região Sul e Sudeste. Então ele acaba separando essas duas localidades. A conexão promovida pela região concentrada em Milton Santos, ela é muito maior do que as conexões, né? A ideia, por exemplo, do deslocamento de pessoas, do próprio deslocamento de informações, da eficiência e da própria concentração de indústrias, da própria cultura das populações, né, dos hábitos comuns, né, da dinâmica urbana caracterizada nesses dois grandes núcleos regionais. Então, para ele, isso aqui tudo é muito diferente, a região concentrada das outras localidades. Então, ele acaba realizando então essa regionalização sobre essas características. Né? É só isso, eu acabei deixando aqui as atividades da página 44, 45 e 46 para que vocês façam. Qualquer dúvida, tanto sobre a aula quanto sobre as atividades, é só entrar em contato através do Moodle. Um abraço e até a próxima.